Te prepara, meu amigo, que agora o bagulho ficou sério. Te prepare! Esse vídeo aqui é só pros fortes. Se tu não aguenta ver a diferença de 2 interrogatórios, é melhor tu sair desse vídeo porque vai te magoar. Você vai ficar nervoso comigo. Mas tu é forte? Então fica nesse vídeo. Uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino. Percebeu a diferença, meu parceiro? Sentiu o drama? Qual é mais valente? 2 presidentes do Brasil, 2 juízes do Brasil. O que aconteceu entre antes e depois do encontro deles? Presidente Lula com o juiz Sérgio Moro. Antes de ficar frente a frente com o juiz Sérgio Moro, o presidente Lula disse: olha, ele vai ter que comprovar. Ele tá dizendo que o triplex é meu, que o sítio é meu. Ele vai ter que comprovar. Quando esteve na frente do juiz Moro, ele disse: de quem é essa carta aí? Esse papel? Aí o juiz falou: é seu? Tem assinatura aí? Tem não. Então guarde esse papel, por favor, que não é meu. E agora Bolsonaro, antes e depois de se encontrar com Alexandre de Moraes. Antes: Alexandre de Moraes! Canalha! Sai daí, covarde! Nós vamos prendê-los! Na frente de Alexandre de Moraes. Eu queria até pedir o seu perdão, se me perdoe. Eu não falei aquilo, tá ok? Porque foi momento da hora lá. Nunca achei isso do senhor. O senhor é um juiz magnífico. Posso fazer uma brincadeira? Pode ser meu vice. Obrigado. Olha a diferença gritante do Lula pro Bolsonaro. Olha que o Lula era perseguido, o Bolsonaro... Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa. Lula era perseguido sem provas e não teve medo. Já o Bolsonaro... Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Ó o covardão. Eu declino. Esse aí é o cara que tá apavorado pra não ser preso porque viu que tem todas as provas contra ele. E o pior, os próprios réus testemunharam e confirmaram os crimes dele. Então tá ruim aí a situação do Bolsonaro. Sabe o que é o melhor? Quem postou esses vídeos, essa comparação, foi uma página de direita, dizendo: Bolsonaro provou ser o maior covarde da história. Galera, quanta diferença de um homem que sabe que é inocente, que tem a verdade ao seu lado, para um homem que é mentiroso, covarde, sabe que é culpado e que será condenado. Depois de ontem, das cenas patéticas que o bufão Jair Messias Bolsonaro ofereceu aos seus apoiadores, ao tremer na base diante do Xandão, ao pedir desculpas, ao pedir ao ministro que fosse o seu vice em 2026, ao chamar o ministro de meu ministro, e tudo isso acabou deixando os bolsonaristas muito irritados. Agora eles mesmos estão resgatando um corte no dia em que o presidente Lula esteve diante do Sérgio Moro para comparar como se comportou o presidente Lula e como se comportou o Bolsonaro diante do Xandão. Eu trouxe aqui o corte para vocês, vou pedir antes que deixe um comentário para engajar, deixa a curtida e compartilhe esse vídeo, especialmente com o bolsonarista que ainda acredita que o Bolsonaro é um homem corajoso. E se gosta do conteúdo que eu produzo, desse enfrentamento contra a extrema-direita, quem puder quiser contribuir, qualquer apoio que será muito bem-vindo. Agora fica com esse momento. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro. Quanta diferença de um líder para um frouxo. Olha, bolsonaristas, se depois disso vocês não se convenceram que esse daí não nasceu para liderar ninguém, eu não sei mais o que convence vocês. Deixe aí nos comentários a sua opinião. E se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Lula, Bolsonaro. Qual dos dois é um presidente brabo e qual presidente frouxo? Assista. Posso fazer uma brincadeira? Arregou. Eu perguntaria aos seus advogados. Eita, que fora. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. Meu Deus do céu, cara. Muito frouxo, cara. Meu Deus. Cadê o brabo? Agora olha a diferença de um presidente brabo, que encara o problema de cara. Dá uma olhada. Pode ser que o senhor fique aqui para sempre. O senhor, mesmo assim,
acha que tomou a decisão correta? Tomaria outra vez. Eita, Preso 100 anos. isso é Mas brabo. eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu Caraca, quero provar a farsa montada. isso aí é Você já brabo. pensou que você pode ficar aqui pra sempre? Não tem problema. Eu tenho certeza que eu durmo todo dia com Caraca. a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Deleal não dorme, tenho certeza que o Moro não dorme. Percebe a diferença? Uma coisa é um discurso, outra coisa é na prática. Na prática, temos o Bolsonaro arregão, baba-ovo de estrangeiro, fica babando o ovo lá dos Estados Unidos, e do outro lado temos um presidente que realmente sabe dialogar, é um cara compreensível, sabe dialogar até com seus diferentes, mas ao mesmo tempo não baixa a cabeça não, nem diante de uma cadeia. E aí, o que você achou disso? Comenta aí. Para efeito comparativo, o que Alexandre de Moraes fez no julgamento contra Bolsonaro, mostrando educação, mostrando polidez, senso de humor, mostrando que ali nada tem de ditadura. Porque se fosse ditadura, o Bolsonaro estaria de ponta cabeça tomando porrada. A lição que Alexandre de Moraes deu foi principalmente para Sérgio Moro, que não passou de um juiz lacrador, não tinha provas e mesmo assim condenou Lula. Tratou o Lula muito mal durante as sessões, não deixava o Lula falar. Alexandre de Moraes fez justamente o contrário. Foi uma lição também para Gabriela Hart, aquela que tem o pai envolvido em escândalo, que estão tentando abafar, que o CNJ verificou, que é aquela do copia e cola, que verificaram alguns escândalos dela também, e agora tá quietinha, na moita, que tratou o Lula muito mal, que falou para Lula que se for para começarmos assim, não vai terminar nada bem pro senhor. Senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então vamos... posso chamá-lo de ex-presidente? Pode. Foi uma lição de profissionalismo, uma lição de inteligência, uma lição de polidez, uma lição de humanidade. Porque não é porque a pessoa está ali sendo julgada que ela tem que ser humilhada. Podem ver que quem humilhou, quando foi a vez do Lula, são pessoas hoje que continuam lacradoras, sem educação, que não têm competência técnica para exercer o cargo que exerceram. Alexandre de Moraes deu um tapa nos bolsonaristas do Brasil, com luva de pelica, mostrando que não precisa tratar mal para ser respeitado. Aliás, Bolsonaro não só respeitou, se curvou, se humilhou, se apequenou. Alexandre de Moraes sai do julgamento um gigante. Bolsonaro, como sempre, sai do embate como um anão moral, que enganou as massas, usou a palavra retórica para todas as mentiras que ele contou. Se vocês substituírem a palavra retórica por fake news, todas as vezes que o Bolsonaro usou, foi uma maneira muito manipuladora de dizer, eu menti a seu respeito, ministro. Foi uma retórica que eu utilizei a respeito daquela falácia do Bolsonaro de que os ministros haviam recebido propina. Foi uma retórica da minha parte. Não foi uma retórica, foi uma mentira da sua parte. Você levantou falso testemunho, você fez fake news contra os ministros. Então tudo aquilo que vocês defenderam, bolsonaristas, vocês defenderam apenas uma retórica. Apenas aquilo que ele utilizou para ofender, para colocar vocês contra essas pessoas e para engajá-los numa luta que não existia. Nunca existiu. Bolsonaro então faz o papel que o sistema quer que ele faça. Enriqueceu os ricos, empobreceu os pobres e inventou situações, criou retóricas para que vocês o seguissem, para ele conseguir o seu projeto de poder, que era ser um ditador, uma pessoa autoritária ali no poder, com poderes plenos. O que Bolsonaro tinha era só um projeto de poder. E vocês, malucos, caíram nessa. Tem mais um videozinho aqui do interrogatório do Bolsonaro. Vamos assistir? Então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder ter uma voz a perguntar por que não passou a faixa? Eu não ia me submeter a uma vaia da história do Brasil. Você vai concordar comigo? Eu me submeter a um... mas eu não iria perguntar pro senhor. Não, você que não ia perguntar. Primeiro que eu não sei por que ele resolveu trazer aquele assunto, né? Por que o Xandão perguntaria pra ele por que ele não passou a faixa? Aí com essa desculpinha, que ele tava com medinho de levar a maior vaia do mundo. Isso só mostra como covarde que ele é. Nesse mesmo interrogatório, ele foi dizendo que todas as cidades que ele vai, ele até poderia mandar um vídeo pro Xandão ver como ele é bem recebido. E o Xandão declinou assim como deu essa lapada. Tipo, eu não iria perguntar porque não tem nada a ver com o processo. Assim como o Bolsonaro passou todo o interrogatório falando de coisas que não tinham nada a ver com o processo. Além, claro, de mentir muito e tal. Ele falou o que ele quis e confessou o que não quis, eu acho que nem se deu conta. Enfim, mais um videozinho que mostra o quão covarde é Bolsonaro. Esse que é o problema. É que na medida que foi feito um acordo de que não é possível você, na Lava Jato,
condenar pessoas, políticos importantes ou pessoas ricas, sem o apoio da imprensa. Se adotou a política de primeiro a imprensa criminalizar. Ou seja, a polícia, algumas das pessoas que são acusadas, e ninguém é atacado 10% do que eu sou atacado. Ninguém nesse país se juntar. A cara do Barroso, que roubou não sei quantos milhões, não aparece 1% do que aparece na minha cara, que não roubei um centavo. E que eu esperava que o Ministério Público, numa audiência como essa, na sua presença, trouxesse aqui, sabe, o direito jurídico de propriedade. Está aqui, o seu Lula disse que não é dele, está aqui, é o documento, ele comprou, pagou, tem escritura pronta. Agora, fulano disse que não sei quem disse, que não sei quem disse. Esse negócio de olhar um prédio não comprar, doutor, outro dia eu falei para o jornalista Kennedy, certamente o senhor deve já ter ido em loja com a sua mulher para comprar sapato. Sim. E certamente ela escolheu umas 30 caixas, coitado, deixou caixa, e ela experimentou 40, não gostou de nenhum, foi embora. O vendedor deve ficar muito nervoso com ela, deve ter até xingado pelas costas, mas ela não comprou e não é dela o sapato que ela experimentou. Então, o que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime não é conversar com alguém na agenda. O crime não é ter ido ver um triplex. O crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento, se tem documento que eu comprei, se me der a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Como é que alguém pode imaginar, em sã consciência, doutor Moro, que um cidadão compra um apartamento que vale 10 e depois declarou no imposto de renda 5 anos seguidos e depois aparece um apartamento que vale 20, sabe, sem nenhuma explicação? Mas, senhor vice-presidente, a questão aqui, a acusação está posta pelo Ministério Público na denúncia, evidentemente o senhor tem oportunidade de se defender, mas o Ministério Público afirma aqui que teria havido corrupção e lavagem. Excelência, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio. Pela ordem, excelência, a lei assegura o momento do interrogante falar o que ele tem em sua autodefesa. Não basta alguém levantar uma tese e essa pessoa ser processada, essa pessoa ser massacrada no meio de comunicação. Perfeito. Sabe, não basta, doutor. Então, eu quero dizer para o senhor que eu sou um homem que fui presidente 8 anos, respeitei as leis como nenhum presidente respeitou, fiz mais novas leis como nenhum presidente fez, batalhei para que acabasse com a corrupção junto com o ministro Maston Babate, o ministro Tasso Gelo, tá? E participarei de todas as audiências, porque se tem um brasileiro que deseja contar a verdade, sou eu. Se tem um brasileiro. Agora, o que eu gostaria, e é uma coisa que me magoa profundamente, é que o cidadão passasse matéria para a imprensa, depois do cidadão ser julgado, ele roubou mesmo, foi condenado. O senhor acompanha quantas matérias de jornal já me condenou. Quantas páginas de jornal tem nenhum respeito a nenhum familiar meu. Certo. Mas aí nós estamos na questão da imprensa novamente. Não, doutor, mas é que a imprensa tem a ver com a imprensa é o principal julgador disso. Mas não. A imprensa é o principal julgador. Veja, eu sei que o senhor vai dar atenção final como juiz. Isso. Mas veja, se não fosse o Lula, ser o que ele é, ter a relação com o Brasil que ele tem, nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando. É só assistir o Jornal Nacional hoje que o senhor vai ver. Então o que eu quero é que se tenha respeito comigo. Se tem respeito, se eu cometi um crime, prove que eu cometi um crime. Apresenta à sociedade. E o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que eu é punido. Um juiz, um presidente, um desembargador, todo mundo é punido. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Apresentem. Chega de diz que diz. Eu tenho um amigo que é um metalúrgico. Se o senhor conhecer, ele vai gostar, que ele tem a seguinte filosofia. O importante é o principal, o resto é secundário. Então, por favor, contra mim, vamos utilizar o principal. Vamos dizer, o Ministério Público tem, sabe, algum documento que mostra que eu comprei um apartamento, tem alguma escritura, foram em alguma imobiliária lá em Santos, foram em algum lugar, pelo amor de Deus, mostrem. O meu problema não é os adversários. Meu problema é que eu tenho um neto de 4 anos que me perguntam. Eu tenho um neto de 5 anos que me perguntam. Então, se vocês não têm respeito pelo meu, eu quero que vocês tenham pelo de vocês. E não vale o tanto que vocês vale para a imprensa. Certo. Eu vi aqui, eu vou interromper as declarações finais, porque o senhor está fazendo aqui Eu estou falando hoje em 2 minutos, doutor Moro. Eu estou falando em 2 minutos, doutor Moro, o que se fala de mim há 2 anos, doutor Moro. Mas assim, senhor presidente, tem uma acusação, essa acusação é pública, essa acusação, pela Constituição e pelas leis, ela não tem como manter sigilo sobre ela. Então não existe vazamento em relação a essas ações penais. Não existe. O que tem é vazamento proposital. Não, essa tem ação algum penal é jornalista que eu não vou pública. citar o nome para não valorizá-los, que eles sabem do que vai acontecer um dia antes. Eu poderia citar o Fausto lá do Estadão, eu poderia citar a revista Veja, eu poderia citar um tal de blog que tem nos Estados Unidos de um cidadão, sabe, que sabe das coisas, 3 dias vai acontecer. E meus advogados precisam vir aqui implorar para saber. Há o interesse de vazar, doutor Moro, porque esse julgamento, ele tem que ser pela imprensa. Senão é difícil. Agora, qual é o problema? Eu vou terminar para não tomar o tempo de ninguém aqui. Qual é o problema, doutor Moro? É que essa situação está difícil, sabe, doutor? Eu vou lhe dizer uma coisa, para ficar que a minha consciência leve. O comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. Porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade, como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente?
Como é que nós vamos prestar contas ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, que depois não tem como voltar atrás. É essa a finalização? Então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o Dr. Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Mas, de qualquer forma, eu sou apenas um. Sou um cidadão, estou subordinado à justiça, à lei e à Constituição. E virei aqui, Dr. Moro, sem nenhum rancor, todas as vezes que for necessário. Só espero que tenham um respeito por esse país, pelo povo brasileiro, e não contem nunca uma mentira a meu respeito. Muito obrigado, doutor. O senhor, sem querer, talvez entrou nesse processo. Sabe por quê? Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos, que foi o senhor que autorizou. Mas, senhor presidente, eu não então... tinha o direito de ter minha casa molestada, sem que eu fosse intimado para uma audiência, doutor. Ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da Polícia Federal. Quando eu saí, levantaram até o colchão da minha casa, achando que eu tinha dinheiro, doutor. Certo. Então deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Senhor presidente. Que eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então vamos... Posso chamá-lo de ex-presidente? Pode. Tá. Então o senhor sabe que está sendo acusado nesse processo, Não. né? Não sabe? Ou Gostaria de pedir se a senhora pudesse me explicar qual é a acusação. Tá. O senhor tem dois conjuntos de acusação. A primeira parte da acusação diz respeito à corrupção, que o senhor teria recebido vantagens indevidas da Odebrecht e da OAS relacionadas aos contratos que eles têm com a Petrobras, e um segundo conjunto de atos que seriam atos de lavagem de dinheiro relacionados à reforma do sítio em benefício ao senhor e à sua família, que foram feitos em um primeiro momento pelo Bunline, num segundo momento pela Odebrecht e num terceiro momento pela OAS. Um resumo muito sintético seria isso. Não. Eu imagino que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio em Atibaia. Não é Eu isso. passei. Não é isso. Não é isso que acontece. É ser beneficiário de reformas que foram feitas. A acusação passa pela relação do senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é do senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas três pessoas que eu lhe falei. Bunline, Odebrecht e OAS. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogado nesse momento. Quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Mas, doutor, pela ordem, meritíssima juíza, nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a excelência bem sabe, o interrogatório é o ato em que o acusado exerce a autodefesa. Sim, mas tem que ter a mais absoluta liberdade para expor os fatos e indagar a respeito do que está sendo acusado. Pela ordem, doutor, que ele Não, eu estou me dirigindo à meritíssima juíza, não estou falando com vocês, não abra este diálogo lateral, estou falando com a meritíssima juíza. Não, eu estou me dirigindo ao juízo. Vossa Excelência quer substituir o juízo? Eu vou interromper o áudio nesse momento, se o senhor não... Eu posso fazer as perguntas ao seu cliente, o senhor orientou ele do que está sendo acusado nesse processo, ele está apto a ser interrogado, ou o senhor precisa sair dessa sala e conversar com ele e ele retornar? Absolutamente não. Eu só quero que ele tenha a liberdade de, nas formas da Constituição e da lei, responder da forma como ele acha adequado. Ele responde respondendo, não fazendo perguntas ao juízo ou à acusação. O senhor se sente Só para apto encerrar? a ser interrogado neste momento, o senhor ex-presidente? Não, eu me sinto apto e me sinto desconfortável. Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio, como eu ia dizer. O silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar, no começo. Mas pelo que eu sei, é meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Tá claro? Está claro? Que eu não vou ser interrogada? Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira eu há muito também não tempo, imaginava. eu imaginei então vamos que agora... começar com as perguntas. Você que ficou até o final do vídeo, eu vou te confessar uma coisa.
Eu me sinto enojado com essa juíza, essa Gabriela Hart, nessa conduta dela. Arrogante, prepotente, mal educada. Não deixou o Lula exercer o seu papel. Pode ver que o Bolsonaro mentiu. E o Alexandre de Moraes ficou quieto. Para efeito comparativo, essa é a profissional que tem o pai envolvido em escândalos e agora ela também foi afastada pelo CNJ, teve uma série de problemas. Quer dizer, não se salva um. São todos lacradores e todos os lacradores são iguais.